Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Lord of Mystery, animação que já chegou na Crunchyroll. Já possuímos 3 episódios disponíveis e está sendo lançado todo sábado. Hoje, 10 horas da manhã, por exemplo, já foi lançado o episódio, então bem cedinho você já vai ter disponível no sábado o episódio novo. A animação está muito bem feita, se você se pergunta pelos trailers, sim, a animação está muito bem feita, eu nunca vi nada igual, sinceramente, a animação é digna de filmes, de animes que você já tenha visto, você vê que a qualidade é superior, é extrema, e assim, sinceramente, eu nunca vi nada parecido. A animação é gostosinha de se assistir, de consumir, você sempre tá ali para assistir o teu anime, você fica maravilhado com tudo que aparece, com a ambientação. A ambientação do anime é como se fosse uma Londres industrial. Então se você gosta de Peaky Blinders, por exemplo, você vai se ambientar, porque ali se passa numa cidade fictícia, num mundo paralelo. Porém, a ambientação daquele mundo, ali datado como quinta era da Idade de Ferro, ou seja, mais coincidências com a Londres industrial, vai ver que você vai estar familiarizado com esse tipo de ambiente se você, por exemplo, consome esse tipo de série, como Peaky Blinders, como falei. E o que Lord of Mystery trabalha? Bom, ele trabalha o misticismo. O misticismo e também características do baralho de tarô. O tarô ele foi inventado no Egito Antigo, pelo menos é o que dizem algumas lendas, inventado para que pudéssemos entender a espiritualidade e seu simbolismo. Então, o anime ele vai trabalhar com conceitos de tarô, mas ele trabalha com muitos outros conceitos. Você vai ver ali na animação. Muitos conceitos como Van Helsing, o Castlevania tem muita relação também. Tanto a animação recente da Netflix é bem similar ali, toda a ambientação, o aspecto, a questão de caça, porque você tem caça a maldições, a pessoas amaldiçoadas que se assemelham a demônios. Você tem tanto poderes místicos que as pessoas acessam através de uma poção mágica. E essas pessoas, quando elas tomam essa poção, elas se tornam Beyonders. Ou seja, o intuito da série é mostrar o que são esses Beyonders. Os Beyonders, eles são como seres humanos que acessam poderes divinos. E existem 22 caminhos, ou seja, 22 poderes. E cada caminho, cada poder, existe uma sequência. Então se você começa no caminho X, que eu já vou falar o nome, você começa na sequência 9, ou seja, você começa no caminho mais fraco. Ou seja, você começa na sequência mais fraca. E aí quando você evolui, quando você melhora, você passa para sequência 8. Depois sequência 7 até a sequência 1. Quanto menor for a sua sequência do seu poder, mais forte você é. Vamos supor, na animação já foi mostrado 6 caminhos, ou seja, 6 poderes. Entre eles são o Pesadelo, o Poeta da Meia-Noite, o Coveiro, a Insônia, o Espreitador e o Vidente. Então vamos dizer que eu sou um coveiro. O coveiro ele tem as características desse poder. É dito que o coveiro ele é muito bom em autodefesa, ou seja, essa habilidade é muito boa para lutas. Então, se eu sou um coveiro nível 9, eu sou o coveiro mais fraco que existe. Agora, se o meu vizinho é um coveiro nível 7, ele é muito mais forte do que eu. Então, na animação você vai vendo que existem vários personagens que são apresentados, eles pertencem ao mesmo caminho, ou seja, eles têm o mesmo poder, porém eles têm níveis diferentes. Cada habilidade tem uma característica e tem um poder diferente. Então, a gente vê que o protagonista, aqui chamado de Clan, ele veio de um outro mundo, isso é até interessante falar. O anime ele tem essa pegada assim bem pequena, uma parcela bem pouca mesmo de um isekai, porque o protagonista chamado Zou, que morava numa China moderna, ele fez um ritual de boa sorte e acabou transmigrando para esse mundo paralelo e ele acabou entrando no corpo desse personagem agora chamado Clan. O Clan ele fez um experimento de uma maldição e acabou se suicidando. Porém, o protagonista Zou entra no corpo do Clan e ao entrar no corpo do Clan, ele se regenera. O buraco da bala é regenerado e agora o nosso protagonista não se chama mais Zou e se chama Clan. Está no corpo do Clan, ele tem as memórias do Clan, ele está vivendo a vida que é do Clan. Então o nosso protagonista agora é esse personagem desse mundo, que fez um experimento e se suicidou, porém
agora ele está vivendo a vida desse rapaz como uma segunda chance. O Clan, ele acessa o poder do vidente. Ele tem ali todo um detalhe do porquê que ele acessa o poder do vidente. Ele começa como vidente da sequência 9. E aí a gente vê que nesse mundo estão na cidade de Taigan, que pertence ao reinado Leon, e o reinado Leon fica dentro do continente norte. No continente norte existem 7 deuses que são cultuados por todo o continente, e são 7 igrejas espalhadas por matrizes, e cada igreja cultua um tipo diferente de Deus. Para você se tornar um Beyonder, você tem que ou entrar, ser um fiel de uma dessas igrejas, e cada Deus vai ter um caminho diferente para você tomar uma poção e se tornar um Beyonder. Mas não é tão simples assim. Você entra na igreja, você começa como um balconista, como um trabalho pequeno, e você vai ascendendo, você vai subindo de nível até você poder se tornar um Beyonder. E o que o Beyonder faz? O Beyonder, ele combate maldições. Por isso que eu falei, tem um pouco de Van Helsing no meio. Então o Beyonder, além de utilizar poderes e habilidades do seu caminho, ele também vai utilizar balas de prata, vai utilizar espadas de prata, vai utilizar utensílios que vão potencializar suas habilidades e também suas habilidades de combate. Então a gente vê na animação que existem criaturas, muitas delas que já foram humanas, já foram Beyonders, só que não conseguiram controlar o seu poder, se descontrolaram e se tornaram maldições. Então a gente vê que os Beyonders, principalmente o nosso protagonista, ele combate essas maldições. Por trás dessas maldições existem algumas facções, como a Ordem Secreta, estão atrás de relíquias, de materiais, para aumentar o seu poder mágico e assim conseguirem executar um plano maligno. Esse plano maligno ainda não foi mostrado, a gente não sabe o que é esse plano maligno, porém a gente vê que o nosso protagonista, junto com a facção que ele pertence ali, da deusa da noite eterna, eles estão tentando evitar o pior. Então eles vão atrás dessa ordem secreta, eles vão atrás desse pessoal malfeitor que consegue poções para pessoas se tornarem Beyonders descontrolados e se tornarem maldições, e eles precisam combater esse tipo de pessoas. Então a animação, ela é muito detalhada, até fiz aqui várias anotações do que é o anime. Só que se eu ficasse falando aqui cada detalhe em um vídeo só, ia ser coisa de 1 hora. Então eu vou tentar destrinchar um pouquinho mais cada detalhe, fazer vídeos separados explicando melhor, porque aqui só foi uma passada do que é Lord of Mysteries e a minha recomendação para você assistir. Então vale muito a pena, como falei, é um anime gostosinho de se assistir, vale muito a pena, a animação tá fora de série, eu acho que dificilmente alguma animação vai bater de frente com eles esse ano, e olha, eu acho que nem na próxima temporada, porque realmente tá tudo muito bem feito. Você vê que tem ali cenários feitos à mão, tem um pouco de CGI aqui, outro ali, mas a animação tá tudo assim muito detalhado, os cabelos, os olhos, a íris dos olhos, os cílios, sombra, tudo muito bem feito, assim, você vê que teve um carinho, teve ali uma qualidade enorme na produção desse anime. Vale ressaltar que existe uma obra original, que seria o mangá chinês, eu não sei o nome de como fala o nome do mangá chinês, eu preciso pesquisar, mas existe um mangá desse anime. Esse mangá está em chinês, eu procurei, eu só achei em línguas asiáticas, não achei nem em inglês. Então assim, dificilmente você vai achar em português. Mas, se você procurar bem, ou procurar mais do que eu procurei, você pode achar, tá? A animação gráfica do mangá, ela é totalmente diferente do anime. O anime realmente conseguiu pegar ali toda aquela essência e transformar em algo magnífico. Então fica aqui minha recomendação para assistir Lord of Mystery. Uma animação muito boa, já começou muito bem. E eu acho que tem tudo para despontar. Sinceramente, eu estava achando que To Be Hero X ia conseguir ganhar como animação do ano, mas To Be Hero X ele tem esse apelo por ser um anime de luta,
Já o Lord of Mystery, ele é uma animação mais de mistério, de investigação. Então, para quem gosta desse tipo de animação mais madura, vai amar esse anime. E assim, você vai precisar assistir mais que uma vez, com certeza, para entender tudo que está se passando ali, porque primeiro você vai ficar maravilhado com a animação e depois você vai ler a legenda. E tem muita coisa que fica no ar, então você tem que pausar, dar uma lida. Foi o meu caso. Eu tive que assistir mais que uma vez o primeiro episódio para entender todos os conceitos, anotar aqui, para depois fazer mais vídeos. Então é isso. Fica aí minha recomendação. Lord of Mystery já chegou e já chegou com tudo. Com certeza vai desbancar muitos animes aí e vai concorrer com certeza a animação do ano. Beleza? E mais uma vez, deixando aqui lembrete, antes de terminar o vídeo, dá aquela curtida. Se você conseguir seguir aqui para me ajudar, será de grande valia para mim, tá bom? Agradeço, aquele abraço.